Olá pessoal, boa tarde, muito boa tarde a todos vocês, ou bom dia, ou boa noite, não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Eu vou fazer um vídeo para vocês, que na verdade agora vai ter uma versão de live, né? Para quem tiver disponível esse horário para assistir ao vivo, mas quem não tiver vai ter oportunidade de assistir uma outra hora, por isso que independente do horário que vocês assistam, eu espero que vocês aproveitem o conteúdo que eu vou passar para vocês, que é sobre colágeno, né? Então eu sei que muitas das mulheres principalmente têm esse interesse em suplementar colágeno e tem sempre essa dúvida se o colágeno funciona, qual colágeno é melhor, em que quantidade, em que momento do dia. Então é sobre isso que eu vou estar falando agora com todos vocês, né? Então, boa tarde Carol, boa tarde Leia, Rúbia, Cristina, né? Uma live diferente, num horário diferente, que eu vou estar aqui falando com vocês. Eu tive muitas perguntas, onde a gente teve um problema técnico, né? De ficar sem som metade da live, por isso que eu me comprometi em estar refazendo essa live agora nesse momento, tá bom? Qual é o tema, Rúbia? É sobre colágeno, mitos e verdades de colágeno. Esse vai ser o tema dessa live de hoje, desse tempinho que eu vou fazer com vocês. Então, gente, colágeno é feito de proteínas, né, de aminoácidos, que são menores partículas de uma proteína, e o colágeno, ele faz parte de grande parte do nosso corpo, né? Eu diria que de 25 a 30% das proteínas do nosso corpo, elas são feitas de colágeno. Então o colágeno, ele está presente no nosso cabelo, na nossa pele, unhas, na parte óssea, cartilagem, tendões, vasos, ligamentos, órgãos, artérias, intestino. Então o colágeno é uma estrutura muito importante que nós fabricamos, né, sintetizamos essas estruturas no decorrer de toda a nossa vida. A partir do momento que nós nascemos, a gente começa já a fabricar, a sintetizar colágeno, né? Boa tarde, Daniela, Carol, tudo bem? Vou falar sobre colágeno em goma, tem mesmo efeito do que em pó? É isso que ela está me perguntando. Então a gente sabe que o colágeno é importante, principalmente para as mulheres. A gente sabe que grande parte das mulheres se preocupam e tem mais problemas por questões hormonais, principalmente do enfraquecimento ósseo, da flacidez de pele. Então o colágeno, ele se faz mais necessário, vamos dizer assim, né? E as mulheres que têm mais interesse no consumo do colágeno, justamente por isso, porque ele pode realmente, com o passar da idade, ter uma deficiência na produção desse colágeno, e isso acontece a partir mais ou menos dos 20 anos. Então, a partir dos 20 anos, nós temos uma redução na produção de colágeno de 1% ao ano. Então, se você é a pessoa que gostaria de saber qual a idade para a gente começar a fazer a suplementação de colágeno, a gente pode estar respondendo a sua pergunta que a partir dos 20 anos já poderia se fazer uso de colágenos que ele age de uma forma mais abrangente no nosso corpo, sem tanta especificidade, que seria o colágeno hidrolisado, por exemplo, porque a gente já começa a ter uma redução na produção do nosso próprio colágeno, certo? Então nós fabricamos colágeno, isso a gente tem que ter em mente. Colágeno faz parte de uma estrutura, de várias estruturas super importantes do nosso corpo, e nós fabricamos, só que a idade, fatores hormonais e outras agressões que eu já vou falar quais são, podem diminuir a nossa produção natural de colágeno. E quando nós chegamos, principalmente na idade da menopausa, que é em torno de, em média, 50 anos, a produção vai cair mais ainda. A gente tem uma perda só nos primeiros 5 anos de aproximadamente entre 30% de colágeno. E depois dos 5 anos, em média 2% ao ano. A mulher, depois dos 5 anos da menopausa, ela pode até chegar a perder 65% do colágeno que ela fabrica, que ela teria que ter no corpo. Por isso que a gente tem essa incidência maior de flacidez,
de rugas, de marcas de expressões, o cabelo ficar mais fraco, a unha ficar mais fraca, porque quanto menos produção de colágeno eu tenho, eu vou ter todo um comprometimento nessas estruturas que o colágeno é essencial. Então, respondendo à pergunta de o colágeno, qual é a ação dele no nosso organismo? Gente, o colágeno vai fortalecer sua massa óssea, o colágeno vai dar firmeza na sua pele, elasticidade, vai evitar as rugas, né? As ruguinhas que tem aqui, os pezinhos de galinha, as marcas de expressões, vai fortalecer seu cabelo, suas unhas, a parte de cartilagem, de tendões, ligamentos, barreira intestinal. Então o colágeno ele é muito importante para tudo isso. Quando eu tenho uma redução na produção do colágeno, eu vou ter comprometimento em tudo isso, né? Então eu vou ficar mais flácida, eu não vou ter também a questão muscular, né? Não posso esquecer a massa muscular, não só a massa óssea pode ficar comprometida, porque também a gente tem aí a estrutura do colágeno em conjunto, tá? Agora, o colágeno, gente, só funciona se eu tiver uma alimentação saudável. Dentro da alimentação saudável, eu tenho que ter a quantidade de proteínas adequadas. A partir do momento que eu falei para vocês que o colágeno, ele tem, a base dele são aminoácidos, que são as menores partículas de uma proteína, então a gente tem aí a glicina, a prolina e a lisina, e auxiliando também a arginina e a treonina. Então, se eu comer alimentos proteicos, eu vou ter também minha síntese de colágeno garantida. E aí, se eu tomar um colágeno porque eu estou numa deficiência por conta da minha idade ou porque eu tenho outros fatores que eu vou falar agora, fatores hormonais que podem influenciar nessa produção, aí sim, esse extra que eu vou tomar, esse suplemento, vai fazer ação dele, mas eu garanto pela minha alimentação a quantidade de proteína adequada. Se é aquela mulher que não consome proteína que seja animal ou vegetal, eu vou tomar o colágeno e o colágeno ele vai ter ação para todas as outras ações que as proteínas têm que ter. Também tem ações estruturais, mas não vai ser só utilizado para a formação do colágeno, e sim para poder fazer células imunológicas, células musculares, entendeu? Para fazer reparo no seu músculo. Então as proteínas são importantíssimas. Se eu tiver deficiência proteica na alimentação, não adianta eu tomar o suplemento de colágeno, porque ele não vai para minha pele, ele não vai para o meu cabelo, ele não vai para o meu osso, ele não vai para os tendões nem as articulações. Ele vai suprir as prioridades que eu tenho com relação à deficiência da proteína que eu não estou comendo. Tá? Então, primeira coisa que vocês têm que entender, consumir proteínas em quantidade adequada. Eu recebi uma pergunta de uma paciente uma seguidora que é vegetariana, e ela disse: doutora, como é que eu posso adquirir colágeno? Qual colágeno que tem para mim poder consumir como vegetariana? Primeiro lugar, se você consome uma dieta equilibrada vegetariana, que tem cereais com leguminosas que formam proteínas de alto valor biológico, que eu tenho aí a prolina, lisina, glicina, ok. Então, se você comer lentilha, grão de bico, quinoa, arroz integral, se você comer castanha, nozes, amêndoas, algas, tudo isso tem muitos cogumelos, são todas fontes de proteínas vegetais que eu posso estar incrementando na minha alimentação, consumindo em quantidades adequadas para poder também formar colágeno. Ou então eu tomo o agar-agar, que é também um colágeno vegetariano, tá? Também pode ser feito através do agar-agar. Muito bem, porque a maioria dos colágenos que nós compramos para suplementar, eles têm uma formação, eles são provenientes de cartilagens animais, de ossos, de cartilagens que são bovinas, que são de aves, né? Ou é o pé de galinha, ou são os ossos, a pata do boi. Então eles são feitos a partir disso. E tem algum colágeno, que é o mais recente, que é feito à base de peixes também, tá? Bom, então falei para vocês
que tem a idade, reduz o colágeno, a questão alimentar, se eu tenho deficiência proteica e também se eu tiver desequilíbrio hormonal. Por isso que a mulher na menopausa tem uma queda mais acentuada, enfraquecimento ósseo e também na redução do colágeno. Fora isso, se eu tiver uma exposição excessiva ao sol, também eu vou quebrar colágeno. Se eu comer muito açúcar, doces, carboidratos, também eu desintegro colágeno. Se eu fizer uso de bebida alcoólica, também eu vou ter uma redução na produção de colágeno. Se eu não tiver muita água, não me hidratar, eu também não vou fazer fabricação de colágeno. Se eu também não consumir as vitaminas e minerais que são cofatores para a síntese de colágeno. Então, vitamina C, vitamina A, cobre, zinco são vitaminas e minerais que ajudam na formação do colágeno. Então, é importante eu enriquecer minha alimentação também com essas vitaminas e minerais, tá? Para ajudar mais ainda na síntese. Por isso que quando vocês compram um suplemento, né? Se caso vocês vão comprar um suplemento, já vou falando, adiantando para vocês que é importante que ele tenha, que seja o colágeno certo, dos quais eu vou falar os tipos de colágeno agora, na quantidade certa, mas que ele tenha já essas vitaminas e minerais como cofatores, que são auxiliares para mim produzir mais colágeno, né? Então, você vai ver no rótulo que ele já tá lá, vitamina C, vitamina A, já vem com tudo isso junto. Excelente. Além disso, a gente pode também escolher um suplemento que também tenha na composição, que é muito importante, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, gente, ele faz parte da matriz celular. Então, é ele que vai conferir, vai segurar mais água, tanto na cartilagem quanto nos tecidos. Então, é importante eu ter o ácido hialurônico por conta disso. Então, ele vai fazer parte da ação do colágeno no meu organismo. Então é importante ele ter esse ácido hialurônico também. Além disso, a gente também busca colágenos que tenham silício. O silício é um mineral que segura essa estrutura também. Então ele também vai conferir firmeza, vai fortalecer cabelo, vai fortalecer unha. Então se eu compro um colágeno que tem o colágeno, ou tipo 1 ou tipo 2, né? Pode ser um hidrolisado, um peptídeo de colágeno, né? Eu vou ter que ter, junto com isso, vitaminas e minerais, tenho que ter o ácido hialurônico e tenho que ter também o silício orgânico, né? Que é muito interessante, que a gente chama isso de o ácido ortossilício, né? O termo técnico dele. Aí sim eu tenho uma ação melhor do colágeno, tá? Bom, então já falei de tudo que a gente precisa ter para o colágeno funcionar, né? Que é a questão da não se expor tanto ao sol, de hidratar bem, de ter uma alimentação balanceada, de evitar o açúcar, bebida alcoólica, porque senão também é jogar dinheiro fora, né, gente? Falei de toda a importância da gente consumir colágeno na quantidade certa, desde que eu tenha tudo isso certo também. E agora vamos falar quais são os tipos de colágeno. Então a gente tem o colágeno hidrolisado e o colágeno não hidrolisado. O colágeno hidrolisado, ele está mais pronto para ser absorvido, é mais fácil de absorção, são os peptídeos bioativos de colágeno. A gente tem aí o colágeno tipo 1, que faz parte principalmente da estrutura de pele, né? Então ele tá em maior quantidade no nosso corpo, né? Grande parte é feita do colágeno tipo 1 e ele tá aí na parte de pele, de cabelo, de unha, de ossos, é mais o colágeno tipo 1, de órgãos, né? E aí eu tenho o colágeno tipo 2, que está mais presente nas cartilagens. Então, tanto se você tiver problemas de desgaste de cartilagem, acontece muito para quem treina muito, quem faz muito esporte de impacto, ou mesmo com o passar da idade, que tem um desgaste de cartilagem, aí é o colágeno tipo 2, tá? E o colágeno tipo 1 é para quem quer melhorar essa parte de estruturas, cabelo, pele, unha, né? E aí então eu vou usar os peptídeos bioativos de colágeno, junto com as vitaminas e minerais, junto com o ácido hialurônico, junto com o silício orgânico, ou ácido ortossilício, né? Que são componentes importantes que vão ajudar a potencializar a função do colágeno no meu corpo.
Então, veja bem, vamos colocar também como um colágeno tipo 1, que é muito interessante, ele é um pouco mais específico, e eu tenho usado bastante, com grande ação, com grandes resultados, que é o Verisol. A gente tem tanto o colágeno hidrolisado mais específico, peptídeos bioativos de colágeno, como também a gente tem um específico que também está hidrolisado, que também é um peptídeo bioativo de colágeno, mas ele tem uma especificidade, que é o Verisol, que é feito pela Gelita, e a gente também prescreve o Verisol para poder melhorar principalmente pele, elasticidade de pele, hidratação, firmeza de pele e também celulite. Então, para quem tem mais problemas com relação à pele mais específica, então o Verisol age de uma forma muito bacana. Enquanto que o hidrolisado, aquele que não é tão específico, é um peptídeo bioativo de colágeno, mas não é tão específico, a gente dá 10 gramas ao dia. O Verisol eu vou usar apenas 2,5 gramas ao dia. Então, para quem perguntou sobre cápsulas, gente, se eu vou dar o hidrolisado, peptídeo bioativo de colágeno hidrolisado sem ser o Verisol, eu não posso dar encapsulado, porque daí seriam muitas cápsulas. Então, eu prefiro dar em pó, que pode ser o neutro ou de sabor. Eu posso fazer manipulado e colocar tudo isso que eu falei para vocês, ou eu posso comprar em pó, que já tem várias empresas, que eu vou falar algumas das possibilidades para vocês poderem adquirir, que já vem com as vitaminas, minerais, que já vem com o ácido hialurônico, que já vem com o ácido ortossilício, para vocês poderem potencializar isso. Mas isso tem que ser em pó. Quanto mais clean o produto, melhor. Então vai vir o colágeno com as vitaminas, ácido hialurônico e o silício, ponto, mais nada. Pode ter ou não sabor. Então esse não tem especificidade, é um colágeno que vai dar para tudo, cabelo, pele, unha, osso, dentes e tudo mais. Agora o Verisol, ele fica mais para pele e para celulite. Tem um outro que até me perguntaram também, uma seguidora me perguntou ainda hoje, o que poderia ser para os músculos. Para os músculos, a gente tem o que chama Body Balance, que é feito também pela Gelita. A gente em gomas pode ser, viu, Daniela? Se você for consumir o Verisol, só o Verisol, sem ácido hialurônico, nada, dá para você consumir em balas de goma ou então em cápsula, porque como a gente precisa só de 2,5 gramas, aí perfeitamente você consegue ter em cápsula. Tem alguns colágenos, por exemplo a Sanavita fez um, que é o DUI, ou seja, ele é um colágeno hidrolisado, mas ele também tem Verisol. Então é bem bacana, então ele trabalha o todo e trabalha também mais especificamente a pele. Sensacional, é muito legal, os resultados são muito bons. Esse é da Sanavita. Tem sabor neutro, tem sabor de laranja, tem sabor de limão, aí vai de encontro à necessidade de vocês. E tem também as gomas de colágeno que você pode fazer com Verisol, obviamente. Então, ou então, se eu quero fazer com peptídeo bioativo de colágeno, o colágeno hidrolisado que eu falei para vocês, você tem que talvez consumir um pouco mais de quantidade de balas, que também não é um grande sacrifício, né? Se for bala de goma, dá para você fazer talvez 2, 3 balinhas de goma, mas aí vocês têm que observar uma coisa, que não tenha corante nenhum artificial, que não tenha adoçante que não seja adequado. Se for adoçar é sempre com estévia, ou xilitol, ou eritritol, tá? Que tenha corantes naturais e que tenha então essa gramatura. Às vezes vocês podem fazer 3 balinhas de 2 gramas cada, de 3 gramas cada, de 2,5 cada, né? Para dar mais ou menos essa quantidade de 10 gramas. Tudo bem? Aí a gente tem, como eu falei para vocês, o Body Balance. O Body Balance também, quem fez isso foi a Gelita. A Gelita tem tanto esse registro, né? Detém do Verisol como do Body Balance. São feitos a partir de aminoácidos, também o Body Balance, de peptídeos bioativos de colágeno, mas ele tem alguns outros aminoácidos coadjuvantes aí, como BCAA, como vitaminas e minerais, e ele foi feito, gente, para poder fortalecer um pouco mais a massa muscular.
Então ele tem um conteúdo proteico melhor, para aquele paciente que quer fortalecer mais o músculo, tanto é que a quantidade que a gente dá de Body Balance é em torno de 15 gramas, tá? Os estudos têm demonstrado isso, a Biolab também. Qual a opinião da doutora? É muito bom também o da Biolab. Então, eu não gosto muito de... Assim, eu trabalho com várias marcas, gente. Não tenho tanta... não gosto de trabalhar com uma marca só. Então, assim, eu gosto de ter várias opções para os meus pacientes. Hoje em dia tem toda hora quase sai um colágeno novo, né? Então tem colágeno que tem uns outros ativos para melhorar nosso sono, outro para melhorar nossa energia. Eles às vezes colocam ingredientes aí para poder às vezes ajudar nesse sentido. Mas enfim, o que me importa muito é essa questão do colágeno, sim, com esses cofatores que melhoram a função dele. Tá? E como eu estava falando para vocês, a Biolab Body Balance é muito legal, ele tem mais proteína, ele tem vitaminas minerais, ele tem o BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, né? A leucina, isoleucina e valina, que são aminoácidos que vão retardar a nossa fadiga quando a gente faz treino, e também vão fazer um reparo no nosso músculo depois do treino. Então eu gosto muito do BCAA para isso, e por isso que ele tem que ser usado em conjunto para ter essa ação mais de fortalecimento muscular junto com exercícios físicos, né? E é também muito utilizado o Body Balance, é um colágeno para pacientes que têm um problema chamado sarcopenia, ou seja, um enfraquecimento muscular que às vezes a gente tem com a idade. Com a idade, os músculos vão enfraquecendo, ainda mais para aquela pessoa que nunca treinou, que nunca se preocupou em ativar sua massa muscular, em fazer com que haja uma exigência desse músculo, né? Exercícios físicos, nunca fez exercícios ao longo da vida. Então chega na velhice, chega já depois dos 60, 70 anos, começa a ter um pouco mais de enfraquecimento muscular. Então essa pessoa se beneficia com o Body Balance, tá? Que é muito bacana. Eu também dou o Body Balance para quem tem problemas de transtorno quando toma whey protein, só a proteína do soro do leite. Então o Body Balance está mais absorvido, ele está numa partícula menor, ele dá menos desconforto digestivo. Então também para esse paciente é muito bacana, mas digo que para fortalecer músculo ele tem que fazer a atividade muscular, atividade física. E aí também eu dei muito Body Balance para quem teve Covid e perdeu muita musculatura, teve catabolismo, quebra de massa muscular pela própria virose, porque ficou muito na cama, porque não comeu direito, então acaba perdendo muita massa magra, não fez exercícios, então é muito bacana. Eu posso manipular, né, o Body Balance em torno de 15 gramas, posso juntar ele com outros ativos quando eu faço a manipulação, ou então eu posso comprar na farmácia o Sarcopen, que é um dos produtos que está vendendo na farmácia, que está à base de Body Balance, tá? Temos também o colágeno tipo 2. Colágeno tipo 2, gente, é mais para as cartilagens, para as articulações. Então, para quem tem osteoartrite, artrose, artrite, problemas que tem doenças autoimunes, que tem degeneração de cartilagem, então é o colágeno tipo 2. Para quem faz muito exercício, que já tem essas dores articulares, então ele é excelente. A gente dá em torno de 40 miligramas, ele pode ser feito perfeitamente em cápsula. Eu junto, às vezes, eu combino ele, na verdade, né? Não só com a vitamina C, com vitamina A, como eu falei para vocês, mas às vezes a gente coloca o ácido hialurônico, que é fantástico também para essa questão de cartilagens, né? O silício também é importante. Coloco, às vezes, uma boswellia para dores também. Às vezes eu preciso colocar o magnésio, coloco um boro, um manganês. Tudo isso que eu estou falando são minerais que também são legais para a parte óssea, para a parte articular, que também agem em conjunto. Vitamina D, que também é importante para poder estar melhorando, às vezes, o cálcio, né? Para poder melhorar também já a parte óssea junto, porque é muito comum a gente ter a pessoa que tem osteopenia, osteoporose e já tem um problema de cartilagem também. Então eu já faço uma manipulação em conjunto.
Dou o colágeno tipo 2, que vai agir sobre a cartilagem, mais essas vitaminas e minerais, tá? Magnésio, manganês, vitamina K2, MK7, dou também o boro, dou às vezes boswellia para dor, então a gente pode agir em conjunto aí, mas colágeno tipo 2 é sensacional. A Danila Carobi, é isso? Doutora, colágeno ajuda no intestino também? Sim, e tem específicos também. Tem. Eu vou falar para vocês que eu tenho muito paciente, eu atendo muito paciente com problemas gástricos intestinais e principalmente inflamações intestinais, síndrome do intestino irritado. E aí eu tenho que dar muito o colágeno. Já dava sempre colágeno para eles com silício orgânico, porque para a gente poder, colágeno faz parte da estrutura do intestino também, dos órgãos. Então, quando o paciente está em desbiose,